Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia. Hoje, quinta-feira, dia 16 de novembro, da 32ª semana do Tempo Comum. Hoje a igreja celebra Santa Margarida da Escócia e Santa Gertrudes. Então temos aí duas santas para interceder por cada um de nós neste dia. E quinta-feira é um dia de unidade, um dia de comunhão, mas sobretudo um dia de rezarmos pela nossa igreja. Lembrarmos esse dia da comunhão de Jesus que reuniu os apóstolos para viver não só o lava-pés, mas o dia da unidade. Peçamos a unidade em toda a nossa igreja, juntamente com o nosso Papa Francisco. Demos graças a Deus pelo sínodo, por todas as graças e todas as iluminações que iremos colher como fruto para a nossa igreja, mas também rezemos por todos aqueles que o cercam, pelos bispos, os cardeais. Peçamos a graça pelos padres e sacerdotes no mundo inteiro e aqueles que precisam da nossa oração serem sustentados através também da nossa oração, da nossa intercessão, os sacerdotes que moram em nossas casas, mas também aquele sacerdote próximo, amigo da nossa comunidade, ou de você, né, o seu pároco, aquele que te batizou, que te crismou, que te preparou para a primeira Eucaristia. Hoje é um dia de rezarmos e intercedermos. E quinta-feira também é o dia da catequese do Papa Francisco, né, que no final dessa Lex Divina você possa debruçar, meditar as palavras que o Papa traz para cada um de nós a cada quinta-feira. Na primeira leitura de hoje, ela é retirada do livro da Sabedoria. Na sabedoria, há um espírito inteligente, santo, único, múltiplo, sutil, móvel, penetrante, imaculado, lúcido, invulnerável, amigo do bem, agudo, incoercível, benfazejo, amigo dos homens, firme, seguro, sereno, tudo podendo, tudo abrangendo, que penetra todos os espíritos inteligentes, puros, os mais sutis. A sabedoria é mais móvel que qualquer movimento, e por sua pureza, tudo atravessa e penetra. Ela é um eflúvio do poder de Deus, uma emanação puríssima da glória do Onipotente, pelo que nada de impuro nela se introduz, pois ela é um reflexo da luz eterna, um espelho nítido da atividade de Deus e uma imagem de sua bondade. Sendo uma só, tudo pode, sem nada mudar, tudo renova, e entrando nas almas boas de cada geração, prepara os amigos de Deus e os profetas, pois Deus ama só quem habita com sabedoria. Ela é mais bela que o sol, supera todas as constelações. Comparada à luz do dia, sai ganhando, pois a luz cede lugar à noite, ao passo que sobre a sabedoria não prevalece o mal. Alcança com vigor de um extremo ao outro, e governa o universo retamente. Então essa é a leitura de hoje do livro da Sabedoria, como é bela e como mostra todas as graças, os adjetivos, os verbos que a sabedoria traz para cada um de nós. E é tão bonito porque no início da leitura ela já vai dizer o que é a sabedoria, né? O que é essa sabedoria? Primeiro que a sabedoria ela é o próprio Deus. A sabedoria também nós podemos fazer uma leitura, né, como a Virgem Maria, que é essa mulher da sabedoria, do discernimento. Então, a sabedoria, diz a leitura, ela é um espírito inteligente, santo, único, múltiplo, sutil, imaculado. Então, a gente tem vários verbos que traz esse título da sabedoria, o qual cada um de nós precisamos clamar. Se você precisa de firmeza, pede o dom da sabedoria. Se você precisa de segurança, se você precisa de pureza, se você precisa da iluminação na sua inteligência, se você precisa de uma graça de santidade. Então, tão bonito porque a leitura hoje nos convida a abraçarmos, a amarmos e a acolhermos a sabedoria no meio de nós. O versículo 24 vai dizer, a sabedoria é mais móvel que qualquer movimento, e por sua pureza tudo atravessa e penetra. Olha que versículo lindíssimo. Peçamos a Deus a graça de que a sabedoria ela penetre, ela atravesse o nosso coração, nos dando esse dom da pureza, essa graça de ter um coração puro
E um coração puro é um coração que vê a Deus. Um coração puro é um coração que sabe discernir. E é um coração que vê tudo puro. Para os puros, tudo é puro. Então, pensamos que a sabedoria venha purificar o nosso coração para que os nossos olhos vejam à nossa volta a pureza da beleza de Deus. Depois ela continua dizendo, ela é um eflúvio do poder de Deus, uma emanação puríssima da glória, pois ela é um reflexo da luz eterna. Então, é tão bonito perceber esses sinais que a própria sabedoria, ela dá a cada um de nós. E como eu falei, a sabedoria é para nós o próprio Cristo. Mas também podemos rezar, no lugar do nome sabedoria, colocar o nome da Virgem Maria, porque de fato a Virgem Maria é esse reflexo de luz, ela é esse exemplo de pureza. Ela é de fato esse exemplo de santidade, esse exemplo de firmeza, de segurança. Então, que neste dia a sabedoria ela penetre no nosso coração, ela nos dê a graça de acolhermos a sabedoria. Ela é mais bela que o sol e supera todas as constelações. Comparada à luz do dia, sai ganhando, pois a luz cede lugar à noite. Então, é uma boa leitura para rezarmos, meditarmos todos os dias e a pedirmos ao Senhor essa graça. Então, eu te convido a meditar ao longo do dia com esse livro da sabedoria no capítulo 7. O salmo de hoje é o Salmo 118. Senhor, tua palavra é para sempre. Ela está firme no céu. Tua verdade continua de geração em geração. Fixastes a terra e ela permanece. Tudo existe até hoje conforme tuas normas, pois todas as coisas te servem. A descoberta das tuas palavras ilumina e traz discernimento aos simples. Ilumina a tua face para o teu servo e ensina-me teus estatutos, que eu possa viver para te louvar e tuas normas venham socorrer-me. Então, o salmista que vai nos dizer o que é a palavra de Deus, né? Que o Senhor é essa palavra e a palavra ela é para sempre e ela é firme, ela é firmada no céu. A palavra de Deus é uma verdade que deve ser continuada de geração em geração. Então, que neste dia a palavra de Deus seja para nós essa âncora, esse sustento, que ela seja para nós essa firmeza na nossa alma, na nossa vida. E percebermos que a palavra, ela permanece para sempre. A leitura vai dizer, o salmista, ela é de geração em geração. A palavra, ela permanece no coração e ela deve ser comunicada, ela deve ser anunciada, ela deve ser evangelizada. E aí o salmista termina o salmo de hoje dizendo que eu possa viver para te louvar e tuas normas venham socorrer-me. É uma alma que clama ver o Senhor e se deixar ser socorrido, encontrado, ser misericordiado por Deus. O evangelho de hoje é o evangelho de São Lucas. Jesus, interrogado pelos fariseus sobre quando chegaria o reino de Deus, respondeu-lhe: a vinda do reino de Deus não é observável. Não se poderá dizer, ei-lo aqui, ei-lo ali, pois eis que o reino de Deus está no meio de vós. Disse ainda aos seus discípulos: dias virão em que desejareis ver apenas um dos dias do Filho do Homem, mas não o vereis. E vós dirão, ei-lo aqui, ei-lo ali. Não saiais, não sigais. De fato, como relâmpago, relampeja de um ponto do céu e fulgura até o outro, assim acontecerá com o Filho do Homem em seu dia. Mas será preciso primeiro que ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Então, a leitura de hoje é muito clara, né? Já vai nos introduzir para aquilo que Jesus vai viver e, sobretudo, quando Jesus é interrogado pelos fariseus, perguntando qual será o dia da vinda, né, do Senhor. E é interessante porque o Senhor não dá logo uma resposta, né? Ele não já diz, virá no terceiro dia ou virá logo, mas ao contrário, ele vai exortar a viver o momento presente e a de fato nos prepararmos para essa passagem. Da mesma forma que Jesus veio essa passagem de morte e de vida, somos convidados também a cada dia morrermos para um dia podermos ressuscitar com o Senhor, um dia podermos ver essa experiência dessa graça de ressurreição e de vida no meio de nós. Então, que neste dia da unidade, né, morramos
para nós mesmos e peçamos a graça da comunhão, que a unidade no meio de nós, ela seja o centro, ela que nos conduza, que não seja eu que tenho a autoridade e o poder, ou outro que tem a autoridade e o poder, mas nós diante de Deus recebemos essa unidade e podemos fazer com que a obra de Deus aconteça. Então que peçamos a intercessão destas santas nesse dia, Santa Margarida e Santa Gertrude, que nos ensine e nos ajude também a viver essa bela unidade e essa bela comunhão uns com os outros. E lembrando que o nosso compêndio 2024 já está prontinho para chegar na vossa casa, então você já pode adquirir através da nossa loja online ou de uma das nossas casas de missão mais próximo de você. Então temos uma bela quinta-feira, continue aí com a catequese do Papa Francisco e que Deus os abençoe. Santo Padre, que dá início agora à audiência geral, introduzindo com o sinal da cruz e a saudação litúrgica. Vamos nos dispor então para acolher a sua palavra e receber a sua bênção. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. A paz sia com voi. Agora a leitura em português. Leitura do Evangelho de São Lucas. Naquela região havia pastores que passavam a noite nos campos, tomando conta do seu rebanho. Um anjo do Senhor apareceu aos pastores. A glória do Senhor os envolveu em luz e eles ficaram com muito medo. O anjo, porém, disse aos pastores: Não tenhais medo, eu vos anuncio uma grande alegria, que o será para todo o povo. Hoje, na cidade de Dávide, nasceu para vós um Salvador, que é Cristo Senhor. Palavra da salvação. Assim se conclui a leitura do Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, versículos de 8 a 11. E agora teremos, então, a catequese do Papa Francisco em italiano. O anúncio é alegria, a temática de hoje. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Depois de ter encontrado várias testemunhas do anúncio do Evangelho, proponho-me resumir esse ciclo de catequese sobre o zelo apostólico em 4 pontos, inspirados na exortação apostólica Evangelho Gaudium. Primeiro ponto, primeiro dos 4, só pode dizer respeito à atitude da qual depende a substância do gesto evangelizador, ou seja, a alegria. A alegria. A mensagem cristã, como ouvimos pelas palavras que o anjo dirige aos pastores, é o anúncio de uma grande alegria. E qual é a razão dessa grande alegria? Uma boa notícia, uma surpresa, um bom acontecimento. Muito mais, uma pessoa. Jesus. Jesus é a alegria. Ele é o Deus feito homem que sempre nos ama. A questão, queridos irmãos, se anunciar Jesus, mas como anunciá-lo? E esse como é alegria. Ou anunciamos Jesus com alegria, ou não anunciamos. Porque outro modo de anunciá-lo não é capaz de levar a alegria de Jesus. É por isso que um cristão descontente, um cristão triste, um cristão insatisfeito, ou pior ainda, ressentido e rancoroso, não é credível. Pode falar de Jesus, mas ninguém vai acreditar nele. Uma vez, uma pessoa me dizia, falando desses cristãos, mas são cristãos com cara de bacalhau, isto é, não exprimam mente, são assim. A alegria é essencial vigiar sobre os nossos sentimentos.
Isso vem da plenitude. Na evangelização, atua a gratuidade que vem de uma plenitude e não a pressão que vem de uma falta. Quando você quer fazer, mas isso não vá. Isso passa a ser ideologia. Isso não é evangelizar, não é evangelho. Evangelho não é uma ideologia. Evangelho é um anúncio de alegria. A ideologia são frias. O Evangelho tem o calor da alegria. A ideologia não sabe sorrir. O Evangelho é um sorriso. Te faz sorrir, porque toca a alma com a boa nova. Se o nascimento de Jesus na história, como na vida, é o início da alegria, pensem o que aconteceu com os discípulos de Emaús, que na alegria não podiam acreditar. Os discípulos depois, todos juntos, quando Jesus ao cenáculo e faz, não podiam crer da alegria, a alegria de ter Jesus ressuscitado. O encontro com Jesus leva sempre à alegria. Se isso não ocorre a você, não é um verdadeiro encontro com Jesus. Aquilo que faz com os discípulos, com Jesus, diz que os primeiros a serem evangelizados são os discípulos. Os primeiros que devem ser evangelizados somos nós, cristãos. Isso é tão importante. Imersos no clima veloz, poderemos então encontrar a fé com um sutil sentido de renúncia, que para o Evangelho, que infelizmente para o Evangelho não tem mais escutas. E vale a pena empenhar-se para anunciá-lo. Poderíamos também deixar que os outros vão pela estrada. Esse é o momento de retornar ao Evangelho para descobrir que Jesus é sempre jovem, é sempre cheio de novidades. Assim como os dois de Emaús, voltamos à vida cotidiana com o entusiasmo de quem encontrou um tesouro. Eram muito alegres eles, porque encontraram Jesus e mudou a vida deles. E descobrimos então que a humanidade está repleta de irmãos e irmãs que esperam a palavra de esperança. O Evangelho é esperado também hoje. O homem de hoje, como o homem de cada tempo, precisa do Evangelho. Até mesmo a civilização da descrença programada, da secularidade institucionalizada. Aliás, sobretudo a sociedade que deixa desertos os espaços do sentido religioso tem necessidade de Jesus. Esse é o momento propício para o anúncio de Jesus. Por isso gostaria de repetir a todos novamente. A alegria do Evangelho enche o coração e a vida inteira daqueles que se encontram com Jesus. Aqueles que se deixam salvar por Ele. São libertados do pecado, da tristeza, do vazio interior, do isolamento. Com Jesus Cristo sempre renasce, sem cessar a alegria. Se cada um de nós, vamos recordar, não percebe essa alegria, pergunte-se se você encontrou Jesus. Uma alegria interior. O Evangelho vai pela estrada da alegria sempre, do grande anúncio. Convido todo cristão, em qualquer lugar e situação que se encontre, a renovar hoje mesmo o seu encontro pessoal com Jesus. Cada um de nós, pegue um pouco de tempo e pense: Jesus, você está dentro de mim. Eu vou encontrar-te todos os dias. Tu és uma pessoa, não uma ideia. É um companheiro de caminho, não é um programa. Tu és o amor.
que resolve tantos problemas. Tu és o início da evangelização. Tu, Jesus, é a fonte da alegria. Nas últimas semanas do ano litúrgico, nos convida ao sentido da vida cristã. Nessa perspectiva, convido todos a acolher sempre o significado e o valor das experiências cotidianas e também das provas, pensando que tudo vai para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos rezar, queridos irmãos, pela paz. De modo especial, pela martirizada Ucrânia, que sofre tanto. E também Terra Santa, Palestina, Israel. E não vamos esquecer Sudão, que sofre tanto. Pensemos, em qualquer lugar onde existe a guerra, existem tantas guerras. Vamos rezar pela paz todos os dias. Cada um tome um tempo para rezar a paz, pela paz. Nós queremos a paz. A todos a minha bênção. Dominum vobiscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini. qui feci caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.